Deus abençoe a todos vocês, né? Eu vou aproveitar os irmãos em pé para ler uma escritura que está em Efésios, no capítulo 1 de Efésios. O versículo é o 5. Você achou? Então vamos ler, né? Escute com bastante atenção, porque Paulo está falando à igreja de Efésios. E você sabe muito bem que a igreja de Efésios é uma igreja madura, provada pelo Espírito Santo em suas vidas, e eles reconhecem muito bem aqueles que carregaram com eles, que foram provados também, e alguns indivíduos que não eram homens de Deus, eles tiraram do meio deles. Mas eu quero que você preste bem atenção no que Paulo está falando aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que prospusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço pela tua presença diante da congregação. Sei que é o Espírito Santo que controla todas as coisas e pedimos isso, Senhor, porque necessitamos sempre dele, Pai. Como homens, somos sujeitos a erros, a falha, mas como o Espírito Santo controla o homem, a mulher, o jovem, a criancinha, tudo isso produz bênção para o corpo de Cristo. Peço isso, ó Deus, abençoa os teus filhos e nos ajude esta noite a poder revelar mais um pouco da tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos. Sobre esse assunto, é um assunto importante para a igreja, porque isso vai nos dividir em algumas situações para você entender claramente esse assunto. Ele vai dar uma referência muito importante para você, porque sempre estamos falando que há um grupo específico que recebeu a bênção de Deus e houve outros grupos que, não recebendo, eles mesmos não querendo a bênção de Deus, eles tomam doutrinas para si e agem do jeito deles, e Deus não pode exercer bênçãos sobre sua vida porque eles não aceitam a palavra ou a escritura como ela é. Nós, como filhos de Deus, reconhecemos a palavra de Deus como ela é
e queremos fazer o melhor possível para viver uma vida cristã. Por isso eu quero retornar a um pensamento para você entender o que eu quero dizer. Muitas vezes, talvez colocando no quadro, a gente não tem o microfone sem fio, mas eu vou colocar isso no quadro para dar uma ideia a você. Porque muitas vezes foi falado sobre isso. E isso vai ajudar você um pouquinho. Eu quero usar uma ideia que está dentro da mensagem, dentro da Bíblia, sobre a questão de Deus, a questão da família e a questão da igreja. Talvez na igreja eu possa mostrar ministério. São coisas para você ter um pensamento firmado em sua mente. Sabe por quê? O que é Deus para você? Ele é o tudo de Deus. Ele, a palavra diz que você tem que amar a Deus de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade, de tudo que você tem que estar com esse Deus. Ele é tão firme nisso que ele coloca posições nisso, né? Por isso que ele fala sobre muitas vezes você Deus dando duro em Israel por causa da ideia da idolatria. Então, Deus para ti é tudo. E você tem que entender o que é Deus para ti e se Deus é tudo para você. Em muitos tempos atrás, a gente trocou essa posição familiar com a igreja. Colocou a igreja para cá e colocou a família no outro lado. Hoje não. Hoje, primeiro é Deus, segundo é a família e terceiro é a igreja e o ministério. Por que isso? Se você trocar e jogar só a família para cima e colocar Deus aqui no meio, em segundo lugar, será que vai gerar ofensa? Porque você vai falar antes, eu tenho que viver com a minha família. Então, isso está certo. Mas tem colocado a família em primeiro lugar de Deus. Deus testou Abraão sobre sua fé para ver se ele tinha convicção se ele amava a Deus primeiro ou sua família. Muitos de nós somos testados em relação a essa chave aqui. Porque muito pouco foi explicado esse setor aqui, que é a família. Logo, se a gente fala sobre a melhor, você deve primeiro adorar a Deus, depois a família, depois a igreja. E depois você entra com o ministério. Então você diz, tudo bem. E logo, qualquer coisa que surge aqui, você diz assim, eu adoro a Deus, mas eu estou aqui resolvendo alguma coisa com a minha família. É quase bem isso. Parece que a gente não aprendeu algumas coisas sobre esse parâmetro aqui. Você pode colocar a família em primeiro lugar de Deus, mas você está fora da Escritura. Na hora. Você pode colocar o ministério acima de Deus, você está fora da Escritura. Na hora. A ordem presente disso aqui é assim: Deus, família e igreja. Não tem outra maneira. Por que a família está aqui? Tem um segredo aqui, irmãos. Ensino. Deus ama a família. Deus quer salvar a família. Deus quer abençoar a família. Deus quer fazer todas as coisas e quer dar. Ele mesmo produziu uma família. E Ele mesmo, Deus, se entregou pela família. Ou você acha que não foi? Quem é que morreu no Calvário? Quem é que derramou o sangue? Foi Deus, por sua família, que estava separada dele. Quando ele vinha no jardim do Éden visitar Adão e Eva, o que acontecia?
não havia pecado, não havia nada, ele vinha, visitava, conversava com Adão, naturalmente entrou o pecado. Houve uma separação. Deus ama isso. Deus tem uma família. E agora nós? Aí está o ponto. Tem duas coisas importantes de falar. Se Deus é um pai, ele amadurece e ensina quem? A sua família. Pais, estou usando agora a expressão pais, você tem que ensinar a sua família. Sabe por quê? Se você não ensina a sua família, tem uma coisa que acontece. Aquela situação ali, existe filhos, existe esposa, existe esposo. Então, existe filhos, né, nessa família, no plural. Existe esposa, existe esposo. Isso é importante. Agora tem uma chave aqui nessa família, irmão. Se todos são cristãos, eles estão todos submissos a Deus. Agora, se nem todos são cristãos, não vai estar todos submissos a Deus. Os pais são responsáveis a dar ensino à família. Se eles não dão ensino à família, houve uma situação aqui que é chantagem. Tem vezes que até cristão ele faz chantagem. Daí eu posso dizer que não é cristão. Aí está um problema muito sério que eu quero dizer para você. Chantagem, o que é chantagem? É fazer pressão para as coisas, algumas coisas do teu interesse. Acontece muito, irmão. Da esposa fazer chantagem para o esposo. Ou do esposo fazer chantagem para a esposa. Ou do pai fazer chantagem para os filhos. Ou dos filhos fazer chantagem para a esposa, ou para a sua mãe, ou para o seu pai. Não acontece isso? Ou não vai acontecer com você? Por isso que a palavra que está lá em cima, ensino, é o que vai fundamentar a família. Vai ser o alicerce da estrutura da igreja. Porque nós nos reunimos em família. E precisamos ser amadurecidos no ensino da família. Então você, não, mas eu quero ser aqui, eu quero estar aqui na igreja, eu quero servir a Deus, eu quero fazer isso. E como está a tua família? Aí a chave. Como está a família? Aí que está. Então você vai dizer assim, não, eu ensinei eles, eu mostrei a palavra de Deus, mas eles não servem, não serviram. Estou na mesma condição que você. Mas você ensinou. Se você ensinou, eles vão ser boas pessoas. Tem vezes que acontece, eu já vou dizer para te firmar alguns pensamentos para você não confundir isso. Existem homens de Deus que os filhos não foram bons. Está cheio. Sabia? Existem famílias de Deus que os filhos não foram bons. Então, o que eu estou falando para você é para não enganar você. Porque quando você entra na igreja, muitas vezes você pensa assim, não, os meus filhos, se for um cristão, vão ser todos eles bons. Mas não. Por quê? Eu vou dizer uma pergunta para você, que eu fiz um irmão, fez uma pergunta para mim a respeito disso. Mas eu estou servindo ao Senhor, minha esposa serve ao Senhor, estou ensinando minha filha, assim. Mas ele me pergunta sobre predestinação. E quando cai na questão de predestinação, você diz assim, então, vou ensinar meu filho também para ele ser predestinado a ser salvo. Vou ensinar minha filha para ser predestinada a ser salva. Agora você sabe o que é predestinação? Esse é um grande importante você saber o que é predestinação. Predestinação é uma escolha de Deus, não uma escolha sua. Nunca foi sua. É uma escolha de Deus. Ele predestinou você. Por que você senta aí, escuta a mensagem, quer servir o Senhor? Porque existe uma predestinação, uma escolha.
que você quer servir a Deus. E de onde veio isso? Veio do coração, veio da profundeza do coração. E se você pegar Isaac e Rebeca, que nasceram, Isaac nasceu de Abraão e Sara, e Rebeca também nasceu de uma família cristã, estão dois amigos. E no meio dessa família surge um Jacó e um Esaú. Daí você vê, um Deus amou, o outro Deus aborreceu. Daí você fica assim, então, irmão, sabia? Dois filhos de Deus se casaram perfeitamente e agora tem um problema ali. Você entendeu o que é predestinação agora? Eu falei sobre predestinação e você compreendeu? Foi uma escolha de Deus. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Diz as Escrituras, se você ler, diz que Esaú era um homem que amava seu pai, servia o seu pai, fazia as coisas para o seu pai, fazia coisa para a sua família, estava ali sempre unido. Mas tinha uma coisa que ele não amava. Você sabe? A Deus. Porque ele não amava a sua primogenitura. Ele pode ser uma boa pessoa em relacionamento aqui. Ele pode ser muito bom com você, pode ter você ter um bom amigo, ele pode ser tudo isso. Mas lá dentro dele, que Deus estava predestinado na vida dele, ele nunca amou a Deus. Você viu o que é predestinação? Você conseguiu entender isso? Isso é uma profundidade. Por isso que eu vou dizer, por que alguns irmãos que estavam dentro da mensagem, de repente agora estão lá no mundo, jogados, lá perdidos? Porque tem que descobrir a condição que ele tomou. Você entende o que é predestinação? Então eu vou aprofundar mais a predestinação. Você nasceu numa família, né? Você teve um pai, uma mãe, você nasceu numa família, eu também nasci numa família, todos nasceram numa família. Da minha família, sou eu. Quem faz isso? Por que ele fez isso? Irmão, quando eu estava lá, quando eu era jovem, que estava jovem, semi-jovem, eu acho que jovem, com 20 anos, eu me questionava a minha vida toda. Sempre me questionei. Está faltando alguma coisa na minha vida, eu não sabia, porque meus pais nunca foram cristãos e eu não sabia o que faltava. Eu só dizia assim, falta alguma coisa. Alguns amigos meus do passado, eu sabia que falta alguma coisa. Eu tinha todas as coisas. Tinha um bom serviço, tinha isso, tinha aquilo, tinha na vida militar, estava tudo tranquilo. Eu quero mostrar para vocês, alguma coisa faltava, mas nunca sabia. Preste bem atenção. Predestinação. Agora, a família de Deus, ela foi predestinada. Agora, onde você nasceu na tua família natural, é uma situação. Mas a família de Deus, ela já foi escolhida. Você entende? Ela já foi determinada. Nós estamos unidos através do sangue de Cristo. Se você pertence à família de Cristo, nós estamos unidos através do sangue de Cristo, a sangue de Deus, irmão. Você é meu irmão verdadeiramente, porque o próprio Jesus fala isso. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são esses que estão ouvindo a palavra. Você pegou a força que isso é? O sangue de Deus é muito mais poderoso que um sangue de um irmão natural. Claro que isso existe uma força, mas em relação à predestinação, olha, você deve meditar sobre isso. Então, Deus em primeiro lugar. Família precisa de ensino, para não existir chantagem no meio da situação, desde que os pais estão maduros para ensinar e não jogar a família para frente e jogar Deus para o segundo colocado. Se você fizer isso, Deus nunca vai abençoar a sua família. Nunca. Porque Deus não pode trabalhar fora dos padrões. Você pode dizer, irmão, eu estou bem sucedido, estou assim, está tudo tranquilo em casa, mas precisamos de uma coisa que leve também, que você quer que os seus filhos vão para a eternidade, né? Então precisamos estar nessa colocação. Depois da família, tem o ministério. Depois da família, tem a igreja.
depois da família, porque foi bem ensinado, foi bem amadurecido, ele está dentro da igreja. Então ele pode exercer, fazer alguma coisa na igreja. Você entende? Primeiro lá, depois você exerce aqui. Agora, por quê? Se não, pode acontecer alguma coisa, chantagem em relação, hoje eu quero ficar com você. Oi. Mas você não ama Deus? Qual é o negócio que é mais importante? Você tem que entender. Esse lado, em relação de fazer isso entre esposa e esposa, tem que ter sabedoria. Você tem que ensinar, você tem que aprender e você tem que amadurecer isso. Porque quando jogamos Deus para um lado, não podemos receber o que Deus quer dar em relação a nós. E isso leva algum tempo para você entender. Agora estamos em família? Agora vamos aprofundar uma coisa importante. Você sabia que Deus trabalhou com a igreja, né? E a igreja, ela foi subindo de nível. Ela foi justificada através de Lutero, depois ela veio santificada através do Wesley, e depois ela subiu para o batismo do Espírito Santo através dos pentecostais. Muita gente aqui passou por esse período pentecostal. Eu não passei pelo pentecostalismo. Você também acho que passou. A nossa igreja está fundada no Pentecoste. No Pentecoste. Tá, firmamos esse pensamento. Mas isso era a igreja. Ela era da igreja. Muitas igrejas, eles queriam o batismo do Espírito Santo, não a Deus. Eles queriam os dons que Deus derramou através do batismo do Espírito Santo. Você sabe, línguas, né? Interpretação de línguas, aquelas coisas que foram fluídas no Pentecoste. E por isso que hoje, se você ler ali Atos 2 sobre falar em línguas, você logo vai ver que essas pessoas que falam dentro da igreja, blá, 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 tem alguma coisa errada ali. Porque não é isso. Mas, por uma emoção, já uma coisa, começa, tome cuidado com isso. Vira uma tradição, vira um costume, e isso não pertence a Deus. E eu quero separar isso, então. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Está aqui. Pertence à igreja. Agora vamos passar para esse lado. A noiva de Cristo. O que pertence à noiva de Cristo? Você já pensou isso? Qual é a mensagem que pertence à noiva de Cristo? Você já pensou? É você dizer, não, você precisa de justificação. Claro que eu preciso de justificação. Não, você precisa de santificação. Claro que eu preciso de santificação. Não, você precisa de batismo do Espírito Santo. Claro que eu preciso. Mas você sabe qual é a mensagem para a noiva de Cristo? Ou nunca ouviu isso? Você está vendo que existe uma faixa importante a gente saber? A igreja vem subindo. Por isso que você, quando o irmão Brana fala na mensagem, isso você já ouviu. Ele fala assim, a mensagem de Noé, dá para Moisés usar? A mensagem de Noé dá para Moisés usar? Não dá. A mensagem de Moisés dá para Jesus usar? Não dá. Por que o mensageiro fala isso? Porque existe uma mensagem para a noiva de Cristo, irmão. Existe uma mensagem específica para a noiva de Cristo. Houve para a igreja e existe para a noiva. Isso é importante porque você está entrando em uma condição para entender qual é essa mensagem. Você ficou curioso, né? Mas você já sabe. Quando entrar, você sabe. Já sei isso, irmãos. Mas vamos compreender isso. A mensagem para a igreja tem que estar dentro da Bíblia. Não é? Ela não pode estar escondida fora da Bíblia. Ela tem que ter alguma referência. Porque a igreja foi formada nessa estrutura.
E escute Paulo falando a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vou ler todo ele, mas vou referir os pontos aonde eu quero chegar. Ele fala assim, ó, essa é uma pregação fina. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis com os demais, que não têm. O que ele fala aí? Não tem o quê? Esperança. A igreja tem esperança? Olha bem aqui. A igreja está aqui. A igreja tem esperança? Olha aqui. A noiva está aqui. A igreja tem esperança? Vamos levar. Olha o que eu quero que você entenda. A igreja tem esperança? Se tem uma mensagem para a noiva, e essa mensagem que aqui Paulo está falando, ela não está falando para a igreja, ela está falando para a noiva. Escute. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A palavra preceder é impedir. Se você botar ali, nós não vamos impedir que os mortos ressuscitem. Não são todos. Aqui ainda não é trono branco. Aqui é a mensagem para a noiva. Não é a mensagem para a igreja. É a mensagem para a noiva. Paulo está falando não para a igreja, está falando para a noiva. Então, vão surgir aqueles que são da noiva, de todas as eras. Olha aqui. Ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor, agora, essa é a mensagem para a noiva, irmão. Grave isso em seu coração. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Procure qualquer igreja nesse nível aqui. Eles têm uma mensagem de alarido? Só tem nós que temos. Você percebeu? Para ter uma mensagem de alarido, eles têm que receber um profeta. Lá fora recebe um profeta? Você vê alguma igreja que você conhece que recebeu um profeta com uma mensagem de alarido? Não existe. Você pode cavar aí. Existe uma profetisa aí que é usada no rádio, você sabe. Não vou dizer o nome dela, você sabe, né? Dizem que quase quer colocá-la como uma profeta. Mas não existe. Profeta não existe. Uma profetisa existe. Mas não um profeta. Porque nós sabemos, irmão, vou dizer para você, eu quero que você guarde isso no coração, porque isso aí é mensagem pura. Um profeta é Deus. Amém. Então, essa mensagem que o nosso mensageiro trouxe veio de Deus. Amém. Para a igreja? Não. Para a noiva. Aí que está fazendo a diferença. Então, nós temos uma mensagem que está nos preparando para quê? Então, para um arrebatamento. A igreja de fora tem uma mensagem que está preparando para o arrebatamento? Eles até leem essa escritura, mas eles não têm a mensagem porque eles não receberam um profeta. Então, eles não têm galardão de profeta. Você está buscando essa escritura onde? Amós 3, né? Se eles receberam um profeta, então eles têm a visão de um profeta. Se eles não recebem um profeta, eles nunca vão ter essa visão. Você está vendo? Como você é privilegiado? Como você recebeu uma predestinação? Ao ouvir uma mensagem poderosa para ir para o arrebatamento? Paulo está mostrando para os filhos. E ele diz assim, ele reforça
vocês, eu falei aqui no 16, porque o mesmo Senhor descerá com alarido. Daí você diz, o que é voz de arcanjo? Voz de arcanjo é aquela voz que fala assim, ó, Lázaro, sai para fora. Essa voz de arcanjo é que vai chamar os que estão adormecidos das ervas que são pertencentes à noiva. Não vai ser todo, não, vai chamar assim, vai dizer, vem todos que morreram, não. Vai chamar a noiva que está adormecida. Levanta. E aí elas vão se reunir com aqueles que estão ainda vivos, que pode acontecer na nossa era. Nós temos que ter esse privilégio ainda de não morrer e sermos transformados. Esse é o nosso privilégio. Ainda não receber a morte e ser transformado, e vamos se ajuntar com eles e vamos para a boda do Cordeiro. Isso é a Escritura. Então, primeiro houve um alarido, que é através de um homem de Deus, que é o próprio Deus usando esse homem como uma mensagem poderosa para dizer, noiva, eu tenho uma mensagem para você ir para o arrebatamento. Você começou a entender? E ele vai dizer, voz de arcanjo é aquela voz que chamou Lázaro. Trombeta de Deus é a mensagem que vai dizer assim, ó, vocês estão todos reunidos aí? Os que morreram, são da noiva, ou os que estavam aqui vivos, cidades foram transformadas em gol. Então agora, sobe para a festa. Sobe para a festa. Você já ouviu essa mensagem fora assim falando? Não existe, porque eles não recebem o profeta. Então eles nunca vão ouvir. E eles não têm mensagem. Eles não têm mensagem para ir para o arrebatamento. A igreja não tem mensagem para ir para o arrebatamento. Elas chegaram até o Pentecoste e ficaram com dons e não querem Deus. Nós, noiva, não queremos o dom, queremos Deus. É diferente. Olha aqui, você pensa que eu estou ficando louco? Não estou louco. Não. Eu vou abrir alguns pontos para você entender o que estou falando. Olha aqui, vai dizer assim que a igreja já passou por 3 estágios durante as eras da igreja. A igreja, escute bem, estamos separando igreja e noiva. A igreja passou por 3 estágios durante a era da igreja. Justificação, com Martim Lutero. Santificação, com Wesley. Batismo do Espírito Santo, sobre a era da igreja pentecostal. Isso? Ele quer fazer sobre a era da igreja pentecostal. Nessa manhã eu gostaria de estudar 3 promessas de Deus para a noiva do fim, do tempo do fim. Agora, lembre-se, a própria igreja ainda está na era da igreja de Laodiceia. A própria igreja ainda está na era. Você percebeu? O que é Laodiceia é? Cega, nua. Eles não conseguem ver. Deus não abriu o entendimento porque eles não receberam um profeta com garra de profeta. E eles nunca vão conseguir ver isso. Olha aqui. Então ele disse, a era da Laodiceia. A Bíblia diz que na era da Laodiceia de Cristo estava do lado de fora da igreja. Cristo estava onde? Do lado de fora. Você sabe que Apocalipse, quando dá aquele símbolo de Jesus batendo, está dizendo que ele está fora da era. Ele está fora daquele lugar que é a era. A era não deixa, que é a igreja, o sistema não deixa Jesus entrar. Por isso que está fora. E ele vai dizer assim, fora da igreja, batendo, tentando voltar para dentro, no lado de fora, querendo voltar para dentro, porque não haverá mais era da igreja. Isso que o irmão não está dizendo. Não haverá mais era da igreja. Vai chegar aqui e vai ferir lá. Não haverá mais era da igreja. Esse é o fim disso. Vendo Jesus bater do lado de fora. Laodiceia foi a última era. Os Pentecostes é aquela, o Pentecoste é aquela era da Laodiceia. E nós sabemos disso. Nunca haverá mais nada além da era pentecostal.
pentecostal. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Nunca haverá mais igreja depois dessa era. A igreja ficou aqui. Agora Deus está tratando, irmão, vai falar isso, Deus está tratando com a sua noiva. Olha aqui. A era do Laodiceia é a última era da igreja. O irmão reforça isso. A última da igreja. Mas na noiva, entramos no que ele chamou da era da noiva. Porque nesse momento Deus deixa de tratar com a igreja e agora está tratando com a noiva. Você percebeu? Você acha que essas igrejas aí fora vai gerar avivamento? Você acha que essas igrejas vão ser mudadas e vai ter aquela unção e vai mudar tudo? Vocês estão enganados. Deus não trata mais com a igreja porque eles botaram Cristo para fora. É isso que não vai acontecer nunca lá fora. É a era da noiva. Porque nesse momento Deus deixa de tratar com a igreja e agora trata apenas com a noiva. O irmão Brana chama essa era onde Deus trata especialmente com a noiva. A era da noiva. E aquele que começou com aparição. Você sabe o que é aparição? Vamos entender a palavra aparição, porque muitas vezes as pessoas confundem vinda com aparição. Aparição é a manifestação de Deus dentro de sua igreja. É o poder do Espírito Santo se manifestando aqui. Vinda é outra coisa. Vinda é a manifestação daquele momento que vai chegar. Escute aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Mensagem. Isso é sermão do irmão Brana. Eventos modernos deixaram claros pela profecia. O irmão Brana diz assim: não estamos vivendo em uma era pentecostal. Isso não é eu que estou falando isso. É o irmão Brana. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui até a era da noiva. Os chamados para fora da igreja. Você percebeu? A expressão que o irmão Brana diz: os chamados para fora. Ouviram uma mensagem poderosa. Ouviram um marido que o irmão Brana trouxe. Essa mensagem está falando: saia delas. Você está sentado ouvindo uma mensagem poderosa de Deus que o mensageiro trouxe. Saia dela. Não tenha nada com ela. Você está entendendo qual é essa mensagem? Tu acha que é para a igreja? Não, é para a noiva. Escute aqui, ele vai dizer assim, ó. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui até a era da noiva. Os chamados para fora da igreja. Nos reunimos para o arrebatamento, irmãos. Que loucura. Olha só, nós estamos nos reunindo. É para um arrebatamento. Você está aqui escutando uma mensagem poderosa para se unir, para ir para o arrebatamento. Porque senão não teria nenhuma eficiência. Porque lá em Atos, quando começou a igreja, eles se reuniram para ser cheios do Espírito Santo. Hoje nós estamos se reunindo para unir a nossa fé, para ir para um arrebatamento. Olha aqui. Essa é a era que estamos vivendo agora. Na minha opinião honesta, isso é exatamente a verdade. O irmão Brana fala: você consegue agora imprimir com benefício e com bênção você tem? Você foi abençoado em ouvir uma mensagem que um homem chamado William Brana, que Deus escolheu ele, mas a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus, para dizer assim: noiva de Cristo, estou preparando vocês, unindo vocês para ir para um arrebatamento. Escute mais um pouquinho. Eu ia ler ali 1 Tessalonicenses, mas depois eu vou ler isso. Vou pegar outra mensagem que o irmão Brana diz, porque a gente precisa ter esse reforço para você vir dentro da Bíblia. Ele vai dizer assim: união invisível da noiva. Você está percebendo que a noiva está se unindo invisivelmente?
por que isso? Você consegue ver o Espírito Santo? Eu só vou me identificar com aquele que tem o Espírito Santo. Nós vamos unir um com o outro, porque o Espírito Santo está em você. E isso vai se unificar em nós. Nós vamos gerar amor, porque amamos o Espírito Santo que é Deus. E isso nos une. Estamos nos últimos dias, todos nós sabemos disso. Estamos prontos para a vinda do Senhor. A coisa a fazer é separar-se do pecado. Primeiro conselho que o irmão Bruno dá: separe-se de tudo que pertence ao mundo. Não, você entende isso, né? Será que um dia eu vou ter que ensinar o que é isso? Porque a própria Bíblia fala assim: ó, se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Você entende? Não, você deve ser assim: eu tenho que viver. Você tem que vestir a roupa, tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que fazer. E está no mundo. Ele está dizendo para você não colocar em cima de Deus. Você tem que ter um parâmetro. Não, nunca vou colocar nada desse mundo aqui acima de Deus. Primeiro eu faço a vontade de Deus. Primeiro eu sirvo a Deus. Primeiro eu estou ali na presença de Deus. Primeiro eu estou em tudo isso. Antes de eu pensar em uma coisa e fazer, primeiro eu já cumpri, então sirvo. Você não dá liberdade para esse mundo, para os desejos desse mundo. E muitos estão brincando. É triste. Mas tudo bem. Não é o assunto meu agora, eu só vou te dizer. Olha bem. Estamos nos últimos dias, todos sabem disso. Estamos prontos para a vinda do Senhor. As coisas que a fazer é separar-se de todo o pecado, separar-se de todo o que pertence ao mundo. Não amar o mundo ou as coisas do mundo. Tudo o conselho que o Bruno está colocando. Não deixar que nenhum homem, agora tem outro ponto aqui, não deixar que nenhum homem, por seu credo, o engane. Irmãos, isso é o que acontece mais hoje dentro da mensagem. Eles estão sendo enganados por homens que são, eles vêm com astúcia e enganam você através da mensagem. Aí você vai dizer para mim: irmão, não, isso não existe. Não existe. Então vou dar um exemplo rápido para você se lembrar. Já pensasse você ser enganado e dizer: nós somos a noiva de Cristo, e um homem diz que você não é mais a noiva, você é a esposa, e o nome que você deve adorar não é Jesus Cristo, é o William Branham. Você vai aceitar isso? Você não vai aceitar porque você está tranquilo aqui, escutando a palavra dele. Mas outros aceitaram, estão cheios, seguindo esse homem. Você entende? E isso é astúcia desse homem. E ele diz que é o anjo. O João. Já pensasse que é amigo da noiva? Você vê isso na escritura? Você vê isso na mensagem? Mas o que acontece? As pessoas começam a ouvir e de a pouquinho estão como fosse uma hipnose. Preste atenção. Por isso que o irmão anda desengano. Por seus credos, eles vão querer enganar. Você permanece correto na promessa de Deus e a palavra de Deus. E essa é a palavra. Se ela é palavra para esse dia, Deus a vindicará assim. Se ele não faz, não é a palavra para esse dia. O que você acha? O mensageiro não vindicou essa palavra? Olha, o que eu mais fico triste é quando vejo irmãos que saem daqui falando mal dessa palavra. Mas foi, irmão. Tem uma coisa que pode. Vai com o mundo. Vai viver a tua vida de qualquer jeito. Faça o que você quiser, mas nunca fale mal dessa palavra. Pode fazer. Um dia, se pode acontecer, se eu creio que não vai fazer isso, meu coração sempre foi diferente em relação a isso. Mas eu preferi ir para o mundo e fechar a boca. Mas parece que eles não querem fazer isso. Eles... Não. O que vai acontecer com ele? Vai acontecer o Hebreus 6. Hebreus 6. Se ele não o fazer, não é a palavra que ele, para esse dia. A palavra que caiu no dia de Pentecostes, olha só, olha o que o irmão
a palavra que cai no dia de Pentecoste não funcionará para hoje. Você escutou isso? A palavra que caiu lá em Pentecoste não funciona para hoje. Isso é profundo, irmão. Não, Senhor, isto foi para os pentecostais. Isso é para, agora, pentecostais, ele volta a conta, agora, isto é para a noiva e para a casa do noivo. Temos algo diferente. Os pentecostais representam isso novamente. Agora, estamos na era da noiva. Não mais no que a palavra de Noé trabalhou no dia de Moisés, não mais do que a lei de Moisés teria funcionado no tempo de Paulo aqui, não. Você viu que cada era existe uma mensagem que Deus usa um mensageiro para trazer, e aquela mensagem que está lá atrás não é mais pertencente àquela do dia. Isso é bom para você entender que tempo estamos vivendo. Agora ele vai usar a mensagem ou arrebatamento, não sei se você já leu, ele vai dizer assim, o irmão Branham diz, 3 coisas acontecem. Uma voz, ele fala que é o grito, uma voz, uma trombeta, que acontecia antes que Jesus aplique. Agora, um grito. Jesus faz todos esses 3 quando está descendo. Um grito. O que é um grito? É a mensagem saindo primeiro. Você agora entendeu? Irmãos, quando essa mensagem chegou, o vaso é só ele, mas a mensagem é de Deus. Então houve um grito. Tem que sair primeiro a mensagem. Tem que sair, sempre vai ser assim. A mensagem sai para quê? Chamar a noiva de Cristo, chamar você. O que estamos fazendo aqui, irmão, é tendo confiança na palavra de Deus. Você tem confiança na palavra de Deus? Olhe bem o que está dizendo aqui. É a mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida, trazendo a noiva. Agora, Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Ele nunca muda a sua política. Ele nunca muda a sua. Ele é o Deus imutável. Em Amós 13:7, ele diz: ele não faria nada na terra até primeiro revelar isto aos seus servos e profetas. Então, certo quanto ele prometeu, ele o fará. Por que o irmão não fala isso? Ele está dando uma referência para você dizer, se tiver um homem de Deus, um profeta, que vai trazer uma mensagem para abençoar a noiva de Cristo, tem que ser através dessa manifestação. Ele está dando a referência como Deus trabalha. Ele não está querendo identificar ele está dando a referência como Deus trabalha. Você entendeu? Agora preste atenção. Paulo fala assim: não olhe para o vaso. É bom, né? Não olhe para o vaso. Porque muitas vezes, irmão, as pessoas que estão aí fora, eu escutei um vídeo, eu ia até colocar no grupo. O vídeo veio falando sobre o ministério do nosso irmão Branham. Ele vem. Chega no finalzinho, por ele não entender a mensagem, ele coloca alguns pontos que nós cremos como problemas. Olha, fica interessante, eu fico assim. Mas antes ele fala assim: esse homem foi de Deus, ele fez isso, ele fez maravilha, ele fez tudo, Deus se manifestou por ele. Ele vem trazer, mas no final ele fala: porque ele não tinha tanto estudo e não sei o que. Daí, ele vai trazendo toda uma estrutura que vai dizer: tá certo, ele não tinha tanto estudo, não tinha. E quando ele entra numa revelação que ele não compreende, ele diz que está errado. Mas é porque ele não entendeu a mensagem. Olha, talvez eu bote isso e vou dar assim, vou frisar ali para você entender por que as pessoas aí não compreendem a mensagem. Olha bem aqui, ele vai dizer assim: novamente, o arrebatamento.
Irmão Branco diz: a primeira coisa é um grito, depois a voz, depois uma trombeta, um grito, uma mensagem preparada do povo. A segunda é uma voz de ressurreição, a mesma voz que a voz alta em João 11:38 ao 44, que chamou Lázaro da sepultura. Reunião da noiva. Você percebeu o que o irmão está falando? Lázaro sai da sepultura. Reunião da noiva. Aqueles que estão adormecidos, que são noiva, vai sair. Se junta com os que estão vivos. Reunião da noiva. Isso é felicidade, irmão. Isso é alegria. A partir da hora que você vê irmãos que já partiram, que fazem parte da noiva, ressurgir, o que vai acontecer? Você está numa reunião. Você já está sabendo o que vai acontecer numa etapa. Que é, sobe aqui, vem para a boda, vem para a felicidade. Acabou. Aí está. Ele vai dar essa revisão para você entender, que está em João 11:38-44, Lázaro, né? Na sepultura, reunião da noiva. Então a ressurreição dos mortos, né? Para serem arrebatados com isso. Agora observe, são três coisas que acontecem. São três coisas que acontecem. Que pertencem à noiva de Cristo. Que bom. Olha aqui. Vamos para outra parte que ele está me falando na mensagem do departamento. Ele fala assim: irmão Brana diz, as próximas é o quê? Foi uma trombeta. As trombetas está chamando o povo para a festa. Você entendeu? Depois vem ali, sai os que estão mortos, se reúnem com nós, já estamos ali, naquela expectativa. Já não é mais fé, porque você está vendo, não pode ser mais fé, você está tocando. Você entende isso? Eu não preciso de fé para dizer que tem uma área aqui, porque estou vendo. Até aquele momento, não, mas na hora que acontecer isso, eu não preciso mais, estou ali. Porque eu tive fé até a borda da Bíblia, eu tive fé nessa mensagem, eu confiei nela, eu sei que existe um profeta. É aí que está o ponto. Tem gente que diz assim: não, quando eu ver os mortos, eu vou criar uma fé. Não vai ter nada disso. Você está pego, que você nem vai ver. Esse é o problema. Deus quer que você honre a mensagem dele, que você tenha na fé, na palavra dele, nessa mensagem dela ali. Ele quer que você confie naquilo que ele falou. É o exemplo que o irmão manda dar, sabe quem? Aquela mocinha que lá, que era a prima daquelas mocinha rica lá, que ela estava ali lavando os pratos, fazendo aquelas coisas. Ele viu as moças lá naquela festa e não gostou muito, e saiu, e de repente se depara com aquela moça lavando pratos. O que ele viu? Caráter. Não viu uma moça festeira que só quer festa, quer vestido brilhoso, quer ser não sei o quê. Ele viu uma moça que tem caráter. Ele falou assim para ela assim: daqui a tantos tempo eu vou voltar. Prepare-se que naquele dia eu vou estar. Ela comprou seu vestido de noiva, preparou, gastou as finanças naquele vestido, e naquele dia ela estava ali, e as outras rindo dela. Naquele dia chegou a carruagem, entrou e levou ela. Não ficou ali, você entende? Vamos para lá. Isso é muito fino, por isso que o irmão Brana usa, eu fico pensando, o irmão Brana ele usou quadros muito simples, tão singelos, que os homens sábios, inteligentes, não conseguem captar isso. Mas o povo de Deus sempre foi um povo simples, singelo, e eles conseguem captar isso. Aí que está a chave. Ele vai dizer assim: o irmão Brana diz, foi uma trombeta. Das trombetas estava chamando o povo para a festa, e essa será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Veja, a primeira coisa que surge é uma mensagem, convocando, uma mensagem, uma alarido, convocando quem? A noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida.
adormecida, aqueles que partiram antes do arrebatamento, estão ali adormecidos. Aquela que morreu, as outras elas são apanhadas juntos. E a trombeta, a festa no céu. No céu, agora, é isso que acontece, amigos. Estamos bem aí, prontos agora. A única coisa que a igreja que sai tem que estar adiante do sol para amadurecer. Você entendeu o que o irmão Brasa deu nessa final aqui? Ele está dizendo uma coisa importante para você. Está dizendo assim, ó, a noiva é madura. A noiva, ela aprende. A noiva, ela recebe sabedoria de Deus. Agora você diz, irmão, eu não tenho sabedoria de Deus, eu tenho até dificuldade com tal coisa. Irmão, você crê na palavra de Deus? Você crê? Ele fala assim, ó, peça para o pastor. Oh, glória a Deus. Peça para ele sabedoria. E ele vai dar abundantemente e não vai jogar em sua cara. Você já pediu? Vou explicar para você. O que você acha de Salomão? O homem mais sábio de todo o mundo, depois de Jesus Cristo. Mas por que Salomão recebeu? Porque ele estava em aflição. Ele ia ser o rei e nem sabia como conduzir. E ele ficou aflito. E quando ele ficou aflito, o que ele fez? Ele dobrou seus joelhos e pediu a Deus. Ele não pediu mais nada. Ele podia pedir riqueza, pedir ele não. Senhor, me dê sabedoria para conduzir este povo. Então quer dizer que ele vai dar só sabedoria para Salomão? Você quer pensar na sabedoria? Peça aí para ver se ele não vai te dar. Peça com fé, sem duvidar, e ele vai abrir isso a você. Porque Salomão foi crescendo a sua sabedoria determinado tempo quando ele foi fazendo as coisas do seu reino. As coisas foram chegando, Deus dava sabedoria na hora, abriu o entendimento dele, ele foi começando a crescer, ele foi entendendo as coisas. Você entendeu? É assim, você acha que você agora, eu peço sabedoria, no outro dia entra o livro todo, toda a internet dentro da tua cabeça. Puta, agora eu sei tudo. Mas volta para casa e não vai acontecer isso não. Vai ser os dias, as coisas que acontecem com você, vai vindo, você vai pedindo a Deus, Deus vai mostrando que vai se amadurecer na palavra de Deus, né? Então, isso é o que eu queria falar para você. Firmou esses pensamentos para você entender. Igreja? Noiva? Você não é mais a igreja que estava lá na questão de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Você recebeu uma mensagem mais poderosa que é arrebatamento. E para você, então, existe uma mensagem através do mensageiro que hoje ela está em vários livros, que hoje ele deixou o quíntuplo para ensinar o seu povo. O quíntuplo é eficiente para ensinar. Não que ele está mudando nada, ele só está abrindo melhor para o povo poder receber mais a bênção. E já vou dizer para você, o quinto não tem privilégio, tá? O quinto só tem cabelo branco. Vai ficando cada vez mais perto, para um pouquinho está perdendo cabelo. Não tem privilégio, só porque toda honra, toda glória pertence a ele. O homem que é do quinto, ele nunca vai pedir honra para ele nunca vai querer ser grande, ele nunca vai querer, ele vai estar sempre submisso a Deus e vai dizer: toda a glória, toda a honra é para ele. Por isso, são pastores, são evangelistas, são mestres, são homens de Deus que estão ali para manifestar a bênção de Deus. Você entendeu? Então, hoje você conseguiu definir o que é noivo e o que é igreja? Amém, né? E hoje, Deus não está tratando mais com a igreja, porque jogada para fora, ele está tratando com a sua noiva. Amém?